Estamos aqui de novo, mais um vídeo para a gente aprender. Aprender com os espíritos iluminados, que no século XIX nos trouxe um trabalho de novas revelações, para nos encaminhar à felicidade, nada mais do que isso. Porque foi justamente isso que Jesus veio fazer, nos ensinar o caminho da felicidade. Mas ele sabia que é um processo progressivo, de aprendizado, de esforço, né? Então hoje eu vim aqui falar sobre as leis morais. As leis morais são estudadas no Livro dos Espíritos, que é o livro que deu início à doutrina. É uma forma didática, é uma forma organizada pelos Espíritos e por Kardec, para que nós pudéssemos compreender melhor as leis naturais. São como um roteiro em que a gente estuda para entender os processos da vida aos quais estamos submetidos. Existem as leis naturais materiais, por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei. Em qualquer lugar do mundo, onde se você pegar um objeto e se soltar, ele cai. É a lei da gravidade. Existem várias leis da afinidade química, da resistência dos materiais. Então, são várias leis materiais. Vamos falar aqui de leis morais. Leis que não podem ser demonstradas num laboratório, mas que estamos submetidos a elas. Por exemplo, se eu der um tapa em uma pessoa, em um irmão meu, irmão em Deus que eu falo, existe uma lei que vai agir em mim para me corrigir disso. Se eu mato alguém, se eu roubo alguém, se eu difamo alguém, coisas que levem dor aos outros, existem leis que vão agir em mim como espírito, rearrumando o meu caminho, rearrumando as minhas atitudes. E o efeito dessas correções geralmente são dolorosos, e aí a gente botou o nome de sofrimento. Fazendo outro exemplo de lei material, falando de lei material, se você bota a mão no fogo, queima. É lei natural, material. Só que as leis morais a gente não vê assim, tão vivamente na hora, né? E ela vai agindo em nossa vida. Então, os espíritos dividiram em 10. Em alguns a gente vai ver como se fosse 12, porque no início ele bota lá uma observação de lei divina ou natural. Na verdade, ele está explicando o que é uma lei divina ou natural. E aí ele começa da primeira lei, lei de adoração, e desce. E lá no fim ele fala da perfeição moral, que é o objetivo dessas leis, nos levar à perfeição moral. As leis morais organizadas para que a gente estude são essas aí. Lei de adoração, que não é ficar de joelho rezando para Deus, não é isso. Lei do trabalho, que quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. Trabalhar é a alegria do espírito evoluído. Lei de reprodução, de conservação. Lei de destruição, essa é muito interessante, porque ela fala do porquê das guerras, dos tsunamis, dos terremotos. É lei de destruição. Quem faz tsunami e terremoto é a lei natural de Deus. Lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E a 10ª, fechando aí, lei de justiça, amor e caridade. Deus não estabeleceu o nome dessas leis. Elas estão agindo naturalmente em nós. Vou repetir, foi uma forma didática de se organizar para que pudéssemos compreender. Eu já estudei o Livro dos Espíritos, não é ler, é estudar detidamente. Já contei, estudei 8 vezes. Dizem que a gente tem que estudar até morrer, né? Repetir, e realmente. Eu já coordenei estudos em casas espíritas do Livro dos Espíritos, pelo menos 6 vezes. E 2 eu estudei sozinho. Então,
e ainda encontro perguntas e respostas que me parecem novas. Também são 1019, né, perguntas e respostas para que a gente compreenda as coisas da vida. É o livro mais importante da minha vida. É o livro que trouxe revelações de uma forma não baseada em fé cega, mas baseada em fé raciocinada. A gente compreende como é que Kardec escreveu esse livro, de que forma foi, com pesquisa, com observação, com dúvida, com questionamento, com repetição do fenômeno. E aí submetia aos espíritos evoluídos, alguns deles conhecidos, como os filósofos Sócrates e Platão, Santo Agostinho, São Luís. Então, espíritos assim conhecidos e que de grande sabedoria, de grande evolução, e que eles reunidos a gente dá o nome de espírito de verdade. Há parte do movimento espírita que entende que o espírito de verdade é o próprio Jesus em pessoa. E realmente há textos que levam a gente a pensar que é mesmo. Porque fala quando eu estive na Terra, quando eu... né? Mas outra parte do movimento espírita acredita que o espírito de verdade é a reunião desses espíritos evoluídos. Foi uma promessa de Jesus quando ele estava aqui, ele falou, eu vos enviarei um novo Consolador, o Espírito de verdade. Tá bom, gente? Então é isso aí que eu quis trazer hoje, para que nós pudéssemos raciocinar um pouco mais sobre a vida e saber que a proposta de Jesus é que fôssemos felizes. É esse o objetivo da vinda dele aqui. Ele ensinou a nossa forma de agir, não para ele, não para fazer gosto a ele, mas nos ensinou o caminho da felicidade. Tá bom? Um grande abraço. Que ele, o nosso mestre maior, nos abençoe e abençoe nossos lares. Até o próximo vídeo.